aí, né, como na verdade eu não tenho muito script, gosto de ser mais assim, você foi me dando ganchos, até ia continuar lá na Europa, tinha algumas outras questões, mas aí agora você entrou em questão do Xi Jinping, você entrou em questão do militar, não tem como a gente não falar também sobre a situação do Brasil nesse sentido, por dois motivos. Primeiro, pensando um pouco mais, que você falou dessa questão de monitorar, aí vem uma questão aqui no Brasil, será que a gente também não está sendo, né, tão monitorado assim? Hoje em dia, a gente vê muitas redes sociais sendo banidas, censuradas, né, a gente viu algo acontecendo também recentemente aqui no Brasil, que mostra um poder maior ali em relação, vamos dizer assim, ao comando, né, do nosso poder legislativo, executivo, judiciário. E a gente viu recentemente a questão do novo governo precisando aprovar uma proposta e o STF veio aqui e resolveu o meu problema. Eu tenho um legislativo que não enfrenta este judiciário e está abrindo ali precedentes para outras questões do judiciário se sobrepor. Mas esse é um ponto. Neste tabuleiro aqui, vamos colocar, sei lá, talvez representar como direita e esquerda, para não parecer que a gente está falando de Bolsonaro e Lula especificamente, mas vamos pegar direita e esquerda neste tabuleiro, só para a gente trazer aqui um ponto, né? Pegando já carona nessa sua questão aqui também, da Venezuela. Como que você enxerga o Brasil diante de tudo que a gente tem passado esse ano de 2022, todas as mudanças que a gente viu acontecer, a vitória da esquerda, a gente tem uma reaproximação agora diplomática com a Venezuela, que é um tema do seu livro aqui, Como Destruir um País. Deixa eu até mostrar o livro aqui, porque eu falei no episódio anterior, né? Livro aqui do Suano, Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação ao Brasil e aos próximos passos nossos. Depois a gente entra na questão mais do militarismo. Bom, até me deu. É sempre muito perigoso. Olha que coisa curiosa. É sempre muito perigoso você falar qualquer coisa hoje no Brasil. O que mostra que se nós não estamos ainda no estado de exceção, ele está na sala de visitas. Tá? Porque quando as pessoas começam a ter medo de falar algo, não porque se sentem constrangedoras, mal educadas, ou o que quer que seja, ou desagradáveis, mas porque você tem medo de aparecer um policial e te levar para a cadeia, significa que você está na antessala. E uma antessala que foi concretizada quando Sua Excelência, e olha, tem que ser muito preciso, muito respeitoso, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, disse que havia muitas prisões a serem feitas e muitas multas a serem aplicadas. O que deixou muito claro que ele tem consciência de que quem manda no Brasil é ele. Tá? Então a gente tem sempre muito medo. Tá? O medo já se instaurou. Não se sabe qual vai ser o resultado desse medo, mas que ele já se instaurou. Quando a gente vê a situação em que o Brasil está, em que o judiciário se sobrepôs, a primeira coisa, eu sempre coloco a culpa do que está acontecendo não em pessoas, mas eu coloco na estrutura. Eu já comentei isso contigo uma vez. O nosso sistema político, de tudo aquilo que há de ruim para ser produzido, ele foi pensado o pior. Uma vez eu estava na sala de aula, uma aluna, mas nós temos a melhor Constituição, essa Constituição é a melhor de todas que nós fizemos. Eu disse, por quê? Porque ela estabeleceu o Estado Democrático de Direito? Ela disse, porque agora ela é inclusiva, ela respeita as mulheres, respeita as minorias, respeita os grupos étnicos, respeita todo mundo. Eu disse, ela fala que devem ser respeitados. Mas essa Constituição, para mim, ela é a pior, porque ela criou um sistema político que faz com que emerja das pessoas o que há de pior delas. Em especial daqueles que estão nos governando. O sistema em si é ruim. Por qual razão a gente está vendo esse absurdo? Primeiro, pelo presidencialismo de coalizão. Eu poderia ficar aqui 2 horas para explicar em detalhe, mas vamos lá nos pontos que esse presidencialismo de coalizão e a maneira como foi estruturada as relações ou o sistema de peso e contrapeso dos poderes para ver como a gente tem problema. Primeira coisa, pegar erros que deveriam ser evitados. Supremo Tribunal Federal, que é constitucional e recursal. Eu estou falando isso, por incrível que pareça, estou falando isso há 15 anos. Hoje aparece muita gente falando, mas antes, quando eu dizia, você dizia assim, esse cara não sabe nada, ele não é jurista. Agora já tem muita gente falando. Tá?
O fato dele ser recursal coloca um problema que dá para esses indivíduos, para 11 pessoas, uma atribuição de ser o último recurso para todos os problemas jurídicos do país. Suponhamos que todo mundo queira recorrer até a última instância, você pode ter milhões de processos para julgar. E olha que nós temos mais de 100 mil por ano. Primeira coisa. Segundo, não ter mandato. Você coloca, com todo respeito, uma criança de 30 e poucos anos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não precisando ser juiz, não precisando nem ter formação jurídica, basta ter notório saber jurídico e experiência no meio. Porque é uma indicação política. E quem julga o notório saber jurídico é um Senado que é totalmente político, não tem nada de jurídico. Eu assisti a sabatina do Alexandre de Moraes, de lá. No meio da sabatina, Sua Excelência, o senador Garibaldi Alves Filho, eu acho que é esse, espero não ter cometido o erro de falar o nome dele, cara, muito gente boa, Paula. Muito gentil, muito legal. No meio, ele interrompe e diz assim: este é um momento histórico onde nós temos que rever os erros estruturais. Nós temos que rever e nós não podemos perder. Todo mundo que estava assim, será se ele vai falar do problema da sabatina, que está errado? Será se ele vai falar da indicação para ministro? Ou dos mandatos, que precisa ter mandato para ministro do Supremo? Ele pega e diz, está na hora de nós resolvermos o problema da seca do Nordeste. Falou isso. No meio da sabatina, era a hora dele fazer a sabatina. Aí, qual é a conclusão que se chega? Ele viu que alguém poderia estar fazendo alguma pergunta constrangedora e ele veio para amenizar. Ou então, ele não estava nem aí para isso. O próprio sistema está errado para fazer a sabatina. Aí você dá um mandato vitalício para o indivíduo que pode começar nas fraldas, sem saber o que é ser um juiz, podendo cometer o erro de entregar à Suprema Corte, ser um ministro, um cara que é promotor. Qual é o problema do promotor? O promotor não é um cara que julga, ele não busca o equilíbrio, ele quer ir pra porrada, ele vai até o final. É o perfil psicológico que ele desenvolve na sua profissão, é a segunda natureza, é o hábito. Use o hábito que você vai ter, vai se tornar um padre, vai se tornar uma freira. Simples, é o hábito dele. Aí você vê o seguinte, todo mundo tentando negociar, ele não vou até o final. Então vou aumentar a pena, vou aumentar a multa, não são mais 100 mil, são 200 mil. Não chega e diz assim, aí vai um ingênuo, eu vou te entregar uma camisa do Corinthians, ele olha e diz assim, essa camisa eu já tenho, eu quero outra, vou aumentar a pena porque você me deu a camisa errada. Não adianta. Cometendo esses erros. Então, até a forma de buscar a indicação está errada. Vamos começar por aí. Sem mandato. E dando um limite de idade, 75 anos, eu não precisaria ter limite de idade. Se eu dou um mandato, o cara pode entrar com 70. Se o mandato for de 10 anos, até 80 anos, se ele tiver lúcido, fazendo verificações se o cara tem lucidez. De repente, numa dessas, por exemplo, você retiraria o direito de ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Ives Gandra? Porque ele não tem idade? Eu prefiro o Ives Gandra do que 90% dos jovens que podem estar entrando lá com 30 e poucos anos. É óbvio, é um sábio. Por que você vai perder esta mente por uma formalidade dando um título de nobreza numa república? Porque isso é um título de nobreza que foi dado para eles. Numa categoria especial. Sim. E a nossa família imperial jamais cometeria esse erro de dar um título de nobreza dessa maneira. A prova é de que os títulos de nobreza que eram dados pela nossa família imperial eram pessoais por terem cumprido serviços para a sociedade brasileira. Não era para ocupar cargo público. Ok? Uhum. Para ver a mudança da coisa. Então a gente tem isso. Aí vamos pegar um outro erro. Aí cria, já que é a última instância, o foro privilegiado. Milhares de indivíduos estão no foro privilegiado. Ora, quando você cria situações em que você tem um Supremo que é recursal, com a maneira como ele é configurado e um foro privilegiado, você não tem sistema de pesos e contrapesos. Você tem um sistema de conluio. Basta ter uma situação que seja suficientemente grave envolvendo os dois, que você tem uma situação esdrúxula, em que eu não vou te julgar porque você não vai me julgar. Tá fechado? Ótimo. E aí se descobre a pior de todas as situações.
pela estrutura do nosso presidencialismo de coalizão, a maneira como é feito o nosso legislativo, é dado o direito em que um deputado recorra ao Supremo Tribunal Federal porque não gostou das decisões que foram tomadas no Legislativo, para que o Supremo Tribunal Federal verifique se isso é constitucional ou não. O Ives Gandra, uma vez, deu uma aula e eu fiquei encantado quando ele explicou o que é o consequencialismo jurídico. E ele analisou dos primórdios da Constituição. Ele disse, uma Constituição ela tem princípios. Qual é o problema do consequencialismo jurídico? O consequencialismo jurídico ele surge quando você tem um sistema que foi criado em que coloca a Suprema Corte na condição em que toda vez que chega para ela uma pergunta sobre se aquilo é constitucional ou não, se não houver um sistema de freios para ele, ele olha e diz assim, isso aqui talvez não seja constitucional. Então eu vou interpretar segundo os princípios da Constituição e determinar o que deve ser decidido. O que o Ives Gandra falou? O correto seria essa Suprema Corte fazer o seguinte, não, isso aqui não é constitucional. Volta para vocês e façam a lei, porque os princípios da Constituição, eles devem nortear a conduta daquela instituição que é responsável por fazer as leis constitucionais. O meu papel é dizer se é constitucional ou não. E não quando você chega e discorda de uma decisão ou não decisão, eu chegar e dizer, pelos princípios da Constituição, eu acho que a melhor solução é essa, porque não tem nenhum peso e contrapeso. O peso não existe, o contrapeso não existe aquilo que eu faço. Aí você cria a possibilidade de que eles tomem decisões monocráticas. São 11 imperadores. Imagina se esses 11 imperadores estiverem articulados para pensar corporativamente. Esse é o problema que nós vivemos no nosso sistema.